Fala galera, tudo bom? Agora eu quero falar para vocês sobre o Subdivision Surface, ok? Para suavização de superfícies. Eu vou começar mostrando um exemplo nesse cubo. Ó. Você vem aqui na aba de modificadores, ok? Na janela de propriedades. E você tem aqui o modificador. Eu já falei aqui do Edge Split, agora eu vou falar do Subdivision Surface, ok? Então vamos ver aqui o que ele fez. Ó. Ele dividiu a minha malha aqui, ó, as faces do meu cubo, ó, no modo de edição. Ele fez uma divisão aqui, né? E deu uma suavizada, né? Na versão anterior ele era encontrado aqui, ó. Vem aqui nos botões de edição, tem aqui os modificadores. Então coloca aqui o Subsurf, ok? Tem aqui as opções para você, enfim. Então vou apagar ele aqui. Né? E como você pode ver, ele dividiu aqui a sua malha e deu uma encurvada. É a mesma coisa, deixa eu apagar aqui no X o modificador. A mesma coisa que você vem aqui no edição, vem aqui Subdivide Smooth, ele faz isso aqui para você, ok? Porém com o modificador você tem mais flexibilidade para trabalhar. E depois eu mostro como a gente pode melhorar o cubo. Eu quero mostrar um exemplo prático para vocês, como ocorre aqui com o Monkey, né? Por exemplo, aqui vou rotacionar aqui no eixo X, no eixo Z e vou escalonar um pouquinho, rotacionar um pouco mais no eixo Z. Muito bem. Então, eu vou apertar aqui o F12 para fazer o render normal com ela. Você pode ver aqui, né, as faces aqui, tudo mais, né? Eu vou só posicionar a minha lâmpada um pouco mais aqui, sair do modo perspectiva, colocar mais aqui, ó, só para iluminar mais faces aqui do meu objeto. Muito bem, então eu vou dividir aqui a janela UV para vocês, né, para a gente comparar melhor aqui. Vou trocar aqui o slot agora para o 2. Eu vou mostrar aqui com o Smooth Shading para a gente ver a diferença, né? Eu aperto F12. Aí o que aconteceu aqui? Ele suavizou a luminosidade na sua malha, porém, ó, você pode ver que a orelha ainda continua meio retinha aqui. Por quê? Por causa que o Smooth Shading ele só suaviza a luminosidade no seu objeto, né? Por exemplo, a orelha dele aqui, ó, tá com uma face aqui e outra aqui, não tem como ele encurvar isso daqui. Então, o que você poderia fazer é adicionar um Edge Loop aqui e começar a puxar. Troca aqui pro, né? Começa a puxar aqui para essa direção. Só que imagina você ter que ficar suavizando toda a malha aqui do seu objeto, não dá, né? Então eu vou desfazer isso aqui com Ctrl Z. Para esse tipo de trabalho, você usa o modificador Subdivision Surface. Então o que eu vou fazer agora? Pega aqui o modificador, adiciona aqui Subdivision Surface. Então o que ele fez? Ó, você tem aqui os níveis de subdivisão da sua malha. Então eu vou deixar 0, nenhum. Tá, ok? Então eu posso colocar aqui aumentar. Vou deixar bem próximo para você ver. Ó, e vou tirar aqui vou colocar de volta para o flat. Só para vocês verem melhor o que vai fazer. Ó. Quando eu começar a aumentar aqui o nível de subdivisão, ó, você está vendo que está começando a dividir essas faces aqui. Está dividindo, divisão 3, 4. Né, ó, você vê que ele criou bastante divisões aqui, ó, faces bem pequenas aqui. E claro, conforme você aumenta o nível de subdivisão, vai ficar mais pesado aqui para você mexer na sua janela 3D e para o computador processar. Por isso você tem aqui dois tipos de subdivisão. Tem aqui o View, que é para você ver na sua janela 3D, e tem para o Render, para quando você quer aparecer aqui no Render. Então o que eu posso fazer? Ó? Eu posso voltar minha subdivisão aqui para trabalhar só com um nível, ó, ficou bem mais rápido, e coloco aqui o Render para usar 5 subdivisões aqui, tá ok? O máximo é 6, então eu posso vir aqui colocar o slot 3 só para mostrar para vocês, e agora eu vou apertar e vou habilitar o Smooth Shading também, tá ok? E agora eu vou fazer o Render. O único problema é o seguinte, como eu falei, quanto maior subdivisão você usar, mais ele vai demorar para processar. Eu usei um valor alto de subdivisão aqui, 5, né? O máximo é 6. Só para mostrar para vocês aqui. E geralmente, a maioria dos modelos, o nível 2 e 3 é mais do que suficiente. Tá bom? Então procura evitar usar níveis altos de subdivisão, porque demora bastante para você processar aqui, ó. Vou só deixar a diferença para vocês verem
com nível 5. Né? Vamos ver quanto ele vai demorar aqui. Ó. Demorou 41 segundos. Né? Agora vamos renderizar com nível 2 aqui, por exemplo. Vou trocar o slot, colocar no 4. Ó. Aperto F12. Ó, você vê que o render agora sai quase instantâneo. Né? Só quase 4 segundos. Né? Comparação com o outro aqui com divisão 5 que demorou 41 segundos. Agora quando eu vou dar um zoom aqui para olhar, ó, vamos colocar a diferença aqui. Ó. Nível 2 e o nível 5. Você pode ver que a diferença é pouca. Com relação só um pouco ao sombreamento aqui. Mas mesmo usando o nível de divisão 2, ó, você tem um resultado bacana, né? Ó. Então procura evitar níveis altos de subdivisão. Geralmente 2 ou 3 no máximo são mais que suficientes. Tá ok? Vai acelerar o processamento aqui do seu computador. Muito bem, então já falei aqui dos níveis de divisão para ver na janela 3D e para o render. Então vou deixar os dois aqui, nível 2. Você pode também desativar o uso do modificador no render. Tá ok? Então desabilita aqui, ó, a visãozinha da câmera. Então quando eu apertar o F12 agora, vou voltar aqui no que ele fez para mim, ó. Ele fez o render rápido para mim, sem usar o modificador. Às vezes você está com a sua cena aqui, já criou, que você começa a fazer os seus modelos, você já aplica o Subdivision Surface e começa a editar ele aqui, né? Muito bem, aí se você quiser fazer um render de teste sem usar os modificadores, você pode desabilitar ele do render, né? Só para você fazer um render mais rápido de teste, ou pode ativar ele novamente aqui. Você também pode desativar o uso do modificador aqui na janela 3D, clicando nesse olho. Tá ok? É que às vezes você está com bastante objetos aqui na cena, né? E todos usando o Subdivision Surface pode começar a ficar pesado, mesmo usando o nível 2. Mas se você começa a usar o nível 2 para um objeto, para outro, mais outro e mais outro, pode ficar mais pesado. Então você pode desativar a visualização do modificador aqui na janela 3D. Tá bom? Tem aqui também, você pode ativar o modificador no modo de edição, que como você pode ver, ó, quando eu entro no modo de edição, as minhas faces elas estão suavizadas, ó, né? Vou desativar aqui o modificador para vocês verem, ó. Apaguei o modificador, né? A malha normal é assim. Se eu ativar o modificador, ela fica suavizada, né? Vou ativar aqui o Shade Smooth aqui, ó. Né? Então eu entro no modo de edição, minhas faces ficam suavizadas, eu posso trabalhar assim agora, porque quando eu mexer um vértice eu posso ver melhor como está ficando a curvatura dela, ou eu posso desativar também, né? No modo de edição, se eu quiser deixar uma edição mais rápida aqui, ó, você vê que o vértice vem mais rápido, né? Se eu ativar no modo de edição, agora eu vejo a curvatura, né? Ou ainda eu posso também ativar a suavização dos vértices junto com a malha. Né? Muita gente costuma modelar assim. Muitos vídeos no YouTube aí acelerados aí de time-lapse, o pessoal costuma modelar bastante dessa forma quando usa o Subdivision Surface. Ok? Então vou desativar aqui, deixar aqui as configurações padrão. Aqui tem os métodos de subdivisão. Tem o modo Catmull-Clark ou Simple aqui. Eu não sei muito bem explicar em termos técnicos, mas parece que o simples ele só divide a malha para você, né, sem causar suavização. Já o Catmull-Clark, né, ele, além de fazer a subdivisão, ele suaviza a malha para você. Ok? Tem aqui também o Optimal Display, né, que quando você entra no wireframe, muita gente costuma modelar no wireframe também, às vezes é mais fácil, que você não precisa ficar se preocupando aqui em ficar desativando a visualização dos vértices, né? Ver na parte de trás, ó. Então, você entra aqui no wireframe, você já vê, pode fazer a seleção deles, né? Dependendo da malha. E quando você entra no modo wireframe, ó, vou entrar no modo de objeto agora, ó. Você está vendo que você vê toda a divisão aqui das suas faces. Se você ativar o Optimal Display, você só vê os vértices originais da sua malha, o que pode facilitar bastante aqui o seu trabalho, ó. Pode desativar o Optimal Display, você começa a ver a malha aqui. Então você pode tirar a visualização dela para facilitar um pouquinho. Tá bom?
vou voltar para o modo Solid aqui, né? Só lembrando aqui o Solid e o Wireframe, né? Bounding Box, voltar para o Solid, e aqui que você troca para o modo de edição. Tá, ok? Você tem aqui o Apply e o Copy. O Apply, você pode aplicar o modificador na sua malha, porque aqui quando você usa o modificador, você está usando uma edição não destrutiva. Você não está destruindo sua malha. Ó. Você pode vir aqui, desativar o modificador, pode apagar o modificador aqui no X, né? E sua malha mantém-se original. Agora, se você aplicar o modificador aqui e usar o comando Apply, ó, você perdeu o modificador que ele fez. Você aplicou as alterações, né, do modificador na sua malha aqui. Então agora você está com a malha com os vértices de divisão e tudo mais. Geralmente o pessoal costuma fazer esse tipo de coisa quando quer criar bastante divisão aqui na malha para usar aqui o sculpt para, né, esculpir aqui o seu objeto. Mas geralmente, se você não for fazer esse tipo de coisa, se você não quer fazer nenhuma alteração, procura não aplicar aqui um modificador na sua malha, né? Deixa ele aqui com o modificador mesmo, sem precisar ficar. Você pode alterar a qualquer momento, né? Você tem mais flexibilidade aqui. O Copy, ele copia o modificador para você, tá bom? Você pode reaplicar o modificador um embaixo do outro. Ó, ele aplicou uma divisão aqui e outra divisão aqui. Só que com esse modificador não tem muita utilidade, mas com outros modificadores como o Array, por exemplo, aqui, o Array, né? Você pode usar várias vezes o mesmo modificador, mas para aplicar direções diferentes e tudo mais. Mas depois eu falo mais disso daí para vocês, tá bom? Essas setinhas você confere a ordem do modificador. Por exemplo, eu vou mostrar um outro modificador aqui que é o Edge Split, né? Eu posso escolher um ângulo aqui para controlar a suavização. Você está vendo aqui, né? Vou diminuir aqui a divisão. Então posso controlar o ângulo para suavização aqui com o Shade Smooth, né? Aqui e tudo mais. Aí você pode inverter a ordem desses modificadores, colocar esse aqui primeiro, né? Usando as setinhas aqui para baixo, para cima. Aqui com outros modificadores, ó, como você pode ver, ele interfere na ordem dos efeitos. Então é uma coisa sempre ficar atento aqui, ó. Tá ok? Então voltando ao modificador primeiro aqui, para suavizar, porque primeiro eu estou só deixando sem suavização de algumas arestas, ele começa a suavizar aqui separadamente, depois com outro modificador. Então, né, sempre ficar atento com a ordem dos modificadores aqui, mas depois eu falo mais dos outros modificadores. Por enquanto, só o Edge Split aqui para controlar a suavização e o Subdivision Surface para você fazer a suavização da sua malha em conjunto aqui com Shade Smooth para, né, ficar a sua malha bem suavizada, bonitinha aqui, ó. Né? Vou renderizar de novo aqui. Enfim, então é isso. Lembra que usar poucos níveis de subdivisão, não exagerar muito para não ficar muito pesado, né? Então procura sempre modelar os objetos usando poucos vértices e deixa o Subdivision Surface junto com o Smooth aqui para suavizar a sua malha, tá bom?